Boa tarde a todos. Boa tarde, vereadora Lu Fachinelli. Muito obrigado pela gentileza do seu convite para estarmos hoje aqui na Câmara de Vereadores de Uberaba para essa discussão com a sociedade uberabense acerca desse tema tão caro a todos nós, tão caro a toda a sociedade brasileira, que é um enfrentamento às drogas, um enfrentamento a todas as consequências danosas, maléficas, causadas pelo seu consumo. Eu gostaria de aproveitar a ocasião, vereadora, para, nesse momento, fazer a minha saudação ao doutor Erval, que representa aqui o Poder Executivo do município de Uberaba. Aproveito também a ocasião para fazer a minha saudação à senhora Vanilda Leite, representante do Rotary, que me convidou para vir aqui para o município, que fez toda essa articulação para que nós estivéssemos aqui visitando entidades que trabalham na recuperação de pessoas com dependência química, entidades que trabalham na prevenção ao uso de drogas. Então, aqui eu gostaria de fazer meu especial agradecimento à dona Vanilda e ao Rotary do município de Uberaba. Aproveito também a ocasião para fazer a minha saudação às entidades com as quais eu estive, vereadora, nesses últimos 2 dias, ontem e hoje. Ontem pela manhã eu estive na comunidade terapêutica Templo de Israel. Lá tive a oportunidade de estar junto com representantes de outras entidades aqui do município, como Centro-Erd, Nova Jerusalém. Tive a oportunidade de poder acompanhar esse trabalho importante que é desenvolvido aqui no município. Estive também com representante da Comunidade Terapêutica Juntos Podemos, que realiza um trabalho de grande relevância para o acolhimento e recuperação de pessoas com dependência química aqui no município. Então, nesse momento, eu gostaria de fazer a minha saudação aos senhores. Faço também aqui a minha saudação aos representantes do Instituto Maria Modesto, o antigo sanatório espírita aqui de Uberaba. Hoje, tive a oportunidade hoje pela manhã de fazer uma visita ao Instituto, que tem uma história de prestação de importantes serviços à comunidade uberabense e que agora está passando por um processo de reformulação, de reorganização, em parceria com a Uniub, com a universidade aqui do município, e sem dúvida alguma, a partir desse processo, vai passar a oferecer, sem dúvida alguma, cuidado cada vez de maior excelência para os pacientes que lá são atendidos e que tem uma questão que nós, do governo federal, julgamos de grande relevância, que é essa união entre a assistência às pessoas com transtornos mentais, dependência química e a academia. Então, é muito importante essa união, essa junção de trabalhos que hoje eu pude verificar presencialmente lá no Instituto Maria Modesto. Eu também gostaria, nesse momento, de parabenizar pelo trabalho a doutora Sandra Pimenta, que faz a organização e a gestão dos serviços que também compõem a rede de atenção psicossocial aqui do município. Hoje estive no CAPS Álcool e Drogas, estive no CAPS que cuida de pessoas com transtornos mentais em geral, estive também no CAPS da Infância e Adolescência. Então, parabenizo a senhora pelo trabalho e toda a sua equipe. Ontem tive a oportunidade de estar também no Uberaba Tênis Clube. Aqui eu envio a minha saudação ao Renato, que é o presidente do Uberaba Tênis Clube, que faz um trabalho importante de prevenção às drogas com a comunidade local por meio da prática esportiva, né? E então, enfim, fiquei bastante contente, bastante bem impressionado com o trabalho. É muito importante as ações, obviamente, não só de tratamento e recuperação de dependentes químicos, mas também as ações de prevenção. E ontem tive essa oportunidade de estar lá no Uberaba Tênis Clube. Aqui também faço a minha saudação e parabenizo essa entidade pelo excelente trabalho. E, obviamente, não posso deixar de estender toda a minha saudação aqui à Câmara de Vereadores
do município de Uberaba, a todos os amigos que estão nos acompanhando presencialmente e à distância nessa audiência pública. E nesse momento, faço saudação aos colegas que compõem essa mesa conosco. Vereadora, nós vivemos no Brasil uma situação bastante desafiadora no que concerne à política pública sobre drogas em nosso país. Isso por conta dos indicadores bastante ruins que nós vínhamos enfrentando. E eu vou tomar a liberdade, nesse primeiro momento da nossa conversa aqui nessa audiência pública, de expor alguns desses indicadores que basicamente foram os indicadores que acabaram fazendo com que nós, no governo federal, trabalhássemos para a publicação daquela que é considerada a nova política nacional sobre drogas. Foi o que nos impulsionou também para que nós trabalhássemos na publicação de uma nova lei de drogas no Brasil, ambas normativas publicadas no ano de 2019. Então foram esses indicadores que nos acabaram movendo para que realizássemos mudanças nessas normativas e, a partir daí, então, buscássemos realizar ações distintas daquelas que vinham em curso. Porque, na verdade, não faz o menor sentido se nós queremos resultados diferentes, obviamente que nós precisamos buscar trilhar novos caminhos. Não faz sentido nós termos resultados pobres e continuarmos trilhando o mesmo caminho na ideia de modificarmos esses resultados. Então, nós precisamos trilhar novos caminhos e nós precisamos fazer isso juntos. É isso que o governo federal tem buscado. Eu inicio aqui, então, na apresentação desses indicadores que nós vimos tendo na área da política sobre drogas no Brasil, falando sobre o aumento do consumo de substâncias psicoativas que viemos enfrentando. Só para que os amigos possam ter uma ideia, de acordo com o relatório do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crimes, a UNODC, o Brasil é segundo maior mercado consumidor de cocaína do mundo. O Brasil é o maior mercado consumidor de crack do mundo. Hoje, no Brasil, nós consumimos cerca de 20% de todo o crack consumido em todo o planeta. E é uma coisa interessante porque antes os problemas com crack, eles acabavam sendo circunscritos a grandes centros, e hoje nós verificamos que o problema com essa substância hoje acaba afetando, acaba se abatendo sobre toda a sociedade nos mais variados municípios de grande porte, médio porte, pequeno porte. É interessante, existe um trabalho publicado pela Confederação Nacional de Municípios, a CNM, e quem tiver interesse pode acessar o Observatório do Crack dessa entidade, da CNM, e lá vai encontrar uma pesquisa bastante interessante, publicada pela Confederação, mostrando que cerca de 97% de todos os municípios do Brasil apresentam problemas importantes em relação ao uso dessa substância, em relação ao uso do crack. Isso mostrando que esse problema se acentuou de maneira significativa em nosso país. Esses são números, mas eu costumo contar também aqui, vereador, uma experiência pessoal. Em 98, aí já se vão 23 anos, eu estava começando a minha especialização em psiquiatria na USP, em São Paulo, no Hospital das Clínicas, e me lembro que naquela ocasião houve a publicação de um livro chamado Cocaína e Crack, por um supervisor que eu tinha na ocasião da residência, Dr. Marcos Leite, e foi bastante interessante porque eu comentava com colegas de residência na ocasião, falava, olha, não acredito que tem um professor nosso aqui publicando um livro sobre crack, né? Na época, eu estava no Hospital das Clínicas, lá em São Paulo, um centro de referência no tratamento de pessoas com dependência química, e eu quase não via pacientes dependentes de crack. Isso há 23 anos. 23 anos depois, é essa a realidade que se abate sobre o país, mostrando que nós erramos. A sociedade brasileira, as políticas públicas se equivocaram no enfrentamento desse e, obviamente, de outros problemas. Uma outra questão também que eu gostaria de trazer para os senhores diz respeito ao indicador que concerne as pessoas em situação de rua que apresentam quadros de dependência química e também transtornos mentais. Interessante que esse aumento vem acontecendo de maneira significativa no Brasil. É interessante, vereadora, porque o primeiro trabalho científico realizado sobre o tema
pessoas em situação de rua com dependência química, com transtorno mental, foi publicado aqui no estado de Minas Gerais, por um professor da Universidade Federal do Juiz de Fora, professor Uriel Heckert. E o professor Uriel Heckert publicou um trabalho muito interessante em 99. Isso daí para a gente ver que nós vínhamos sendo alertados para essa situação já há bastante tempo. E o professor Uriel Heckert, nesse trabalho, realizado em Juiz de Fora, aqui em Minas Gerais, mostrou uma relação estreita entre pessoas em situação de rua com o uso de substâncias psicoativas e quadros de transtornos mentais graves. Essa é uma situação que, infelizmente, só piorou no país, muito por conta da desassistência causada por políticas públicas antigas nessas duas frentes de saúde mental e de dependência química, o que levou a pessoas com esses quadros clínicos se fragilizassem e perdessem o seu suporte social, familiar, e que as pessoas, então, fossem parar nas ruas, sem qualquer tipo de assistência do poder público, o que acabou provocando também um aumento importante nas cenas abertas e uso de drogas no Brasil, que são as cracolândias. É uma coisa interessante porque durante muito tempo se ficou com uma discussão que na sociedade brasileira falando, não, a pessoa, na sua maioria, vai para a rua e na rua, pelas condições desfavoráveis, aí sim ela acaba desenvolvendo com a dependência química. Universidade Federal de São Paulo, vereadora, a Unifesp realizou uma pesquisa importante chamada LECUCA, que estudou várias cenas abertas de uso de drogas, Brasil afora, inclusive em São Paulo, na maior cracolândia do Brasil, que fica na região da Luz, lá em São Paulo, mostrando que a imensa maioria das pessoas que estão em situação de rua, em especial nas cracolândias, primeiro se envolveram com as drogas, por conta disso, então, se fragilizaram, não conseguiram mais trabalhar, não conseguiram mais se sustentar, começaram a ter dificuldade no seu relacionamento interpessoal, no seu relacionamento familiar, e por conta disso foram parar nas ruas. Então, mostrando o papel importante das drogas como fator de risco para empurrar as pessoas para a situação de rua. Um outro ponto importante que vale a pena nós conversarmos aqui é sobre o suicídio, né? O Brasil vinha nos últimos mais de 20 anos apresentando um aumento constante das suas taxas de suicídio. E muito por conta disso, das desassistências que nós tínhamos na área do transtorno mental e da dependência química. Se a gente falar em dependência química, o segundo maior fator de risco para alguém morrer por suicídio é a presença de dependência química. Logo, nós identificamos que esse aumento constante nas taxas de suicídio muito tem relação com a desassistência a qual nós vimos enfrentando no Brasil. E muito disso, é importante nós conversarmos de maneira muito clara aqui nessa audiência pública, diz respeito à falta de leitos para internação de pessoas com transtornos mentais graves e dependência química. Por quê? Porque as pessoas com ideação suicida, com risco de suicídio, as pessoas não vinham recebendo tratamento apropriado em regime protegido, em regime de internação, e por conta disso, então, essas pessoas ficavam desprotegidas, atentavam contra si e morriam. Existem vários estudos científicos mostrando isso. Isso não é nenhuma novidade aqui para a gente. Só que, infelizmente, nós demoramos para identificar essa situação. Muito por questões ideológicas, de entendimento, que davam conta de que instituições de internação eram manicômios, hospícios, tinham que ser fechadas. Na verdade, essas instituições elas tinham que ser reestruturadas para ofertar tratamento de qualidade. Internação não pode ser sinônimo de violação de direitos. Violação de direito é assim, quando o indivíduo apresenta necessidade de internação e esse indivíduo não recebe o tratamento apropriado. Isso é violação de direito. E se esse indivíduo sofre algum mal, a responsabilidade tem que ser colocada no poder público. Não é possível mais nós temos políticas públicas lenientes com essa situação. Então, nós também temos avançado para políticas públicas para enfrentar o problema do suicídio, que é bastante importante no país. Outra questão que vale a pena falar aqui é sobre o afastamento do trabalho no INSS. Até o ano de 2007, 2008, vereadora, a maior quantidade de afastamento do trabalho por conta das substâncias psicoativas é pelo uso de álcool. Entretanto, de 2007 para cá, houve uma inversão. O afastamento do trabalho por conta de substâncias psicoativas ilícitas aumentou sobremaneira, o que
nos chama a atenção e faz com que nós nos atentemos para essa questão e possamos ter políticas públicas mais efetivas para enfrentar essa realidade. A gente vinha tendo no Brasil um aumento importante no afastamento do trabalho por conta de problemas de transtornos mentais, principalmente depressão, e também de dependência química, em especial dependência das drogas ilícitas. Um outro ponto que vale a pena nós falarmos aqui é sobre os homicídios. O Brasil vinha tendo um aumento importante das taxas de homicídio nos últimos anos. Só para a gente entender, no ano de 2017, o Brasil fechou com mais de 65 mil homicídios, mais de 65 mil assassinatos no país. E parte considerável desses homicídios relacionados com o cenário das drogas. Logo, novamente, a maneira com a qual nós vimos tratando essa questão também é uma situação bastante ruim. Isso fazia com que as pessoas, então, novamente, se envolvessem com a criminalidade, as pessoas com dependência química e, dentro desse cenário, acabavam, então, infelizmente, morrendo por suicídio. O Brasil, um país sem guerra declarada, perdia cerca de 65 mil brasileiros por ano por assassinatos. Uma outra questão também que vale a pena nós falarmos aqui é sobre o encarceramento de pessoas com transtornos mentais e dependência química. É interessante, né? Existe inclusive um fenômeno, quem tiver interesse pode consultar a literatura médica internacional, que tem descrito um fenômeno chamado curva de Penrose. Penrose, o Lionel Penrose, foi um psiquiatra, um epidemiologista britânico que publicou o primeiro estudo mostrando essa associação. Novamente, aqui eu chamo a atenção por um problema que é muito importante no Brasil, que é a falta de leitos para internação de pacientes com quadros psiquiátricos, dependência química agudizados. Essa curva de Penrose mostra um fenômeno bastante interessante para a gente. Várias sociedades, e o primeiro estudo foi publicado há décadas, várias sociedades que começaram a fazer um fechamento de leitos psiquiátricos, começaram a aumentar o número de pessoas encarceradas. Inclusive, tem 2 estudos importantes publicados aqui no Brasil, pela Universidade Federal de São Paulo, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mostrando esse fenômeno. E é interessante porque aqui no Brasil a gente começou a vivenciar essa situação, fechamento de leitos e o aumento do encarceramento de pessoas com transtornos mentais e dependência química. E é interessante, eu sou psiquiatra, como já disse aqui, e sou psiquiatra forense. Eu trabalhei no sistema prisional de São Paulo, e aqui mais uma experiência pessoal. Trabalhei no sistema prisional de São Paulo, vereadora, durante muitos anos. Em São Paulo nós temos unidades penitenciárias que têm alas inteiras com pessoas com transtornos mentais graves, pessoas com quadros psicóticos, como esquizofrenia, transtornos do humor grave, como transtorno afetivo bipolar. E essas pessoas estão lá porque elas não receberam tratamento apropriado, se vulnerabilizavam, entravam em conflito com a lei e foram presas. Ao invés dessas pessoas serem hospitalizadas, por exemplo, por conta de uma resistência ideológica, as pessoas foram jogadas no cárcere. Costumo dizer que hoje o grande manicômio que a gente tem no Brasil é o sistema prisional e os viadutos brasileiros, as sarjetas do nosso país. Então a gente precisa enfrentar de frente essa questão para que a gente possa de fato mudar essa realidade, que é o que a gente tem buscado fazer no governo federal nesses últimos anos. É interessante, só algum dado aqui também, em relação a leitos de internação. Hoje no Brasil nós temos uma taxa, vereadora, de leitos para internação para pacientes com transtornos mentais agudos. Aqui eu estou falando pacientes com quadros clínicos agudizados, que vão receber uma internação de curto prazo para resolver o seu transtorno mental agudizado e depois voltarem ao convívio social. Hoje no Brasil a taxa de leito por 1.000 habitantes é 0,07 leito para cada 1.000 habitantes. O que significa isso? Significa, por exemplo, que o Brasil tem 10 vezes menos leitos quando nós comparamos proporcionalmente com países da OCDE, países mais desenvolvidos do mundo. E o estado de Minas Gerais, infelizmente, é o estado que tem uma situação muito mais precária que o resto do país. Hoje, Minas Gerais tem a taxa de 0,05 leito para cada 1.000 habitantes. Tem vários trabalhos científicos mostrando que qualquer sociedade que tem menos de 0,3 leito para cada 1.000 habitantes começa a colocar
a sua população com transtornos mentais e dependência química em risco. Risco do quê? Risco de aumento de suicídio, risco dessas pessoas irem parar nas ruas e risco de encarceramento. Ou seja, não dá mais para a gente encarar políticas públicas na área de saúde mental e de drogas de maneira ideológica. Existem uma série de estudos científicos, de evidências científicas mostrando caminhos que nós precisamos seguir. E a gente não pode virar as costas para isso. Diante desse cenário, então, vereadora, desde 2017, eu fui para o governo federal, tive a oportunidade de ir para o Ministério da Saúde em 2017, no início daquele ano, e no final de 2017, a partir de uma pactuação na Comissão Intergestores Tripartite do SUS, do Sistema Único de Saúde, envolvendo gestores estaduais, municipais e o gestor federal, nós publicamos aquela que é considerada a nova Política Nacional de Saúde Mental. E naquele ano, nós mantivemos, dentro da rede de atenção psicossocial, todos os serviços que já a compunham e acrescentamos outros tantos. Acrescentamos hospitais psiquiátricos especializados. A gente não pode mais perder leito no Brasil. Pelo contrário, a gente precisa ampliar leitos. Nós incluímos hospitais dia e ambulatórios de saúde mental. De maneira quase que inacreditável, esses serviços foram sendo fechados de maneira sistemática no Brasil, o que deu origem a esses indicadores desfavoráveis, a esse cenário extremamente desafiador que a gente tinha em nosso país. É interessante porque naquele ano nós também aumentamos o valor das diárias dos hospitais psiquiátricos em 65%. Esses serviços vinham sofrendo uma asfixia financeira de maneira deliberada para que esses serviços, então, fechassem as suas portas. Mas é interessante, viu, vereadora, porque naquele ano, o ano que eu estava no Ministério da Saúde, 2017, publicamos a nova Política Nacional de Saúde Mental, incentivamos aumento de leitos, colocamos mais recurso nos hospitais psiquiátricos. Só naquele ano nós criamos mais de 100 CAPs no Brasil. Foi o ano que nós criamos mais residências terapêuticas no Brasil, mostrando, na verdade, que esse discurso que fala, olha, agora a política de saúde mental só coloca atenção em leitos, é mentira. É mentira. Na verdade, nunca se criou tantas residências terapêuticas no Brasil do que a gente criou de 2017 para cá. Nunca se criou no Brasil, em que pese todo o discurso que vinha sendo feito, na verdade, a realidade é essa que eu estou apresentando aqui. E a gente vem mantendo a ampliação da rede de atenção psicossocial de base comunitária. Isso mostrando, na verdade, que nós não podemos confundir as coisas. Nós precisamos de serviços de base comunitária, precisamos de serviço de internação, precisamos de serviço de acolhimento em comunidades terapêuticas, precisamos de grupos de apoio e de mútua ajuda, precisamos de grupos anônimos, a gente precisa de uma rede de cuidado, de suporte ao dependente químico e aos seus familiares ampla, robusta e que dê conta das distintas necessidades das pessoas. Vai lembrar aqui que nós temos uma lei no Brasil, que é a Lei 10.216 de 2001, que esse ano faz 20 anos, é a lei que reorganizou a assistência na área de saúde mental no Brasil e na área de dependência química, uma lei extremamente importante, viu, vereadora? Mas que ela foi interpretada. Foi interpretada. Porque nos textos dessa lei, essa lei tem 13 artigos, não existe nenhum artigo falando que leitos psiquiátricos têm que ser fechados no Brasil. Que o hospital psiquiátrico especializado tem que ser fechado. Que a gente não pode ter um ambulatório de saúde mental, que a gente não pode ter hospital dia, que a gente não pode ter comunidade terapêutica. Pelo contrário, no seu artigo 2º dessa lei, é onde está o espírito da lei, onde está o ponto fulcral da lei, diz lá que a atenção às pessoas com dependência química, transtornos mentais, precisa acontecer de maneira consentânea às necessidades clínicas do paciente. O que significa isso? Se o indivíduo apresenta necessidade de um cuidado de base comunitária, o poder público tem que ofertar esse cuidado. Se ele apresenta necessidade de um cuidado em base no serviço protegido, o sistema público precisa ofertar esse tipo de cuidado. Se ele precisa de um tratamento de acolhimento em comunidade terapêutica, o poder público precisa ofertar esse cuidado. Não cabe mais nós não ofertarmos cuidados apropriados para as pessoas. Essa é uma questão que a gente precisa entender aqui. E a rede de atenção à saúde, ao cuidado da pessoa com dependência química e transtornos mentais precisa acontecer
de maneira ampliada, a gente precisa aumentar o serviço de maneira diversificada. Não cabe mais nós termos serviços, por exemplo, que se negam a encaminhar pacientes para outros serviços, porque acham que aquele outro serviço não vai ofertar tratamento apropriado, mesmo estando o indivíduo em uma situação clara de risco, muitas vezes risco à sua própria vida. Dentro desse contexto, então, como eu já disse, em 2017, em dezembro, nós publicamos a nova Política Nacional de Saúde Mental, que não é a política de um governo, né, não foi do governo anterior, não é desse governo, é uma política pactuada com os gestores de saúde do nosso país. Um pouco depois, então, em 2019, aí eu não mais estava no Ministério da Saúde, agora no Ministério da Cidadania, nós fizemos o mesmo movimento e publicamos aquela que é considerada a nova Política Nacional sobre Drogas. Foi publicada a partir de um decreto presidencial, decreto 9761, e que apesar, vereadora, de ter sido publicado por meio de um decreto presidencial, isso só foi possível a partir de uma decisão e de uma deliberação do Conselho Nacional de Política sobre Drogas, o CONAD, que em 2018, no ano anterior, e eu era representante do Ministério da Saúde no CONAD na ocasião, o CONAD publicou uma resolução que colocava a necessidade de nós avançarmos nessa política pública, ou seja, mostrando que a sociedade brasileira tinha necessidade de avançar, e foi o que nós fizemos. Aí, em 2019, nós publicamos aquela que é considerada a nova Lei de Drogas, e essas três normativas, elas se alinham entre si e buscam dar novos norteamentos, novos direcionamentos para as ações, não só do Poder Público Federal, mas de toda a sociedade brasileira para o enfrentamento desses graves problemas. Quando a gente fala dessas três normativas, basicamente elas buscam, primeiro, ações mais duras contra o narcotráfico, em especial o narcotráfico ligado ao crime organizado, e ações mais efetivas na área de prevenção às drogas e na área de recuperação das pessoas com dependência química e cuidado mais efetivo desses pacientes. É importante nós aproveitarmos essa ocasião que estamos aqui com a sociedade uberabense, com vários importantes atores que militam, que trabalham na área de políticas públicas sobre drogas e saúde mental, para nós colocarmos que as ações de enfrentamento às drogas precisam acontecer de uma maneira ampla e em várias frentes. Nós não temos uma bala de prata falando, olha, siga esse único caminho e que nesse caminho aqui você vai encontrar o sucesso, a gente vai conseguir melhorar os resultados que nós vimos tendo. Nós precisamos de várias ações, atuar várias frentes, ações articuladas, e precisamos chamar todos os atores sociais para que a gente possa caminhar juntos. Dentro desse contexto, então, falando das ações que a gente vem realizando no governo federal, a partir, então, dessas mudanças normativas, na área da repressão, que é uma área muito importante, né? E a gente não pode... Essa é uma outra coisa que eu queria aproveitar aqui, viu, vereador? A gente não pode ficar constrangido. Eu tenho percebido, infelizmente, esse movimento em nosso país. Quando a gente fala de repressão, muitas vezes eu vejo as pessoas ficarem meio constrangidas, falando, olha, não, a gente faz política aqui de repressão, mas olha, eu sou legal também, eu faço prevenção, eu faço tratamento. Não, você faz repressão às drogas, porque é importante fazer repressão às drogas. Prevenção é importante? Claro que é também. Tratamento é importante, mas a gente precisa ter ações contundentes, firmes em todas as esferas, inclusive na repressão. A repressão às drogas, ao crime organizado ligado às drogas, é extremamente importante. E no governo federal a gente tem trabalhado bastante nesse sentido. Os senhores devem estar acompanhando, a gente tem conseguido bater recorde atrás de recorde na apreensão de drogas. Estou vendo aqui representante da Polícia Rodoviária Federal, por conta de um trabalho fundamental que a Polícia Rodoviária Federal tem realizado no país. A gente tem aumentado os resultados positivos na apreensão de drogas, trabalho em conjunto com a Polícia Federal, Receita Federal, com os órgãos de segurança pública locais. Estou vendo aqui o representante da Polícia Militar aqui do Estado de Minas Gerais, e é assim que a gente precisa caminhar. A gente não pode ter leniência, condescendência com o crime em nosso país. Já parece que virou uma situação, a hora que você vai combater o crime, as pessoas acabam ficando meio, né, como eu disse, constrangidas, parece que você está fazendo uma coisa equivocada. Não, a gente não pode aceitar o crime com naturalidade em nosso país. Ninguém constrói uma nação minimamente razoável aceitando atitudes criminosas.
Uma outra questão também no enfrentamento ao narcotráfico que a gente tem tido, essa foi uma ação importante que a gente conseguiu no Congresso Nacional. A gente encaminhou uma medida provisória, 885. A partir dessa medida provisória foi publicada uma lei, a 13.886, e por meio dessa lei, vereador, a gente tem conseguido uma ação bastante importante, que é a alienação antecipada dos bens do narcotráfico. O que significa isso? Antes mesmo do trânsito em julgado do processo contra o narcotraficante, há a possibilidade, nós temos feito isso, cada vez com mais potência, da alienação do bem, da retirada do bem do narcotraficante. A gente tem conseguido pegar esses bens, por meio de leilões, transformar esses bens em dinheiro e pegar esse dinheiro e aplicar em políticas públicas. Uma outra coisa que a gente tem conseguido fazer também, essa é uma situação que a gente começou a trabalhar agora, nesses últimos meses, é começar a fazer a doação sistemática de bens apreendidos com narcotráfico para entidades que trabalham na política pública de prevenção às drogas, de recuperação de pessoas com dependência química. Nesses últimos meses, nós conseguimos doar mais de 150 veículos. E agora, uma novidade, né, eu estou anunciando aqui, inclusive a gente está começando por Minas Gerais, a gente vai começar agora a doar bens imóveis apreendidos com narcotráfico. O primeiro imóvel, inclusive, a gente está doando para uma entidade aqui de Minas Gerais, de Belo Horizonte, uma mansão que foi apreendida com narcotráfico lá na Lagoa da Pampulha, e a gente vai fazer essa doação ainda esse ano para uma entidade aqui de Minas Gerais. Já tem outros processos em curso, mas o importante é que a gente está com essa ação que busca o famoso matar dois coelhos numa cajadada só. Descapitalizar o narcotráfico, descapitalizar o crime organizado ligado ao narcotráfico, pegar esses recursos e aportar em políticas públicas de enfrentamento às drogas. Essa é uma questão importante que a gente tem trabalhado bastante nisso nesses últimos meses. Na área de recuperação das pessoas com dependência química, nós temos buscado avançar também nesse quesito, vereadora. Nós ampliamos a rede de atenção às pessoas que apresentam dependência química em nosso país. Parecido com a mudança que nós tivemos na política pública de saúde mental, nós ampliamos também a rede de assistência às pessoas com dependência química. Isso não só no Sistema Único de Saúde, que aconteceu em 2017, mas agora no SISNAD, que é o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas. Nós ampliamos a rede de atenção, de cuidado ao dependente químico, mantivemos, obviamente, todos os serviços que já compunham o SISNAD, e colocamos mais hospital psiquiátrico, ambulatório de saúde mental, o hospital dia, comunidades terapêuticas, grupos de mútua ajuda e apoio familiar. Inclusive, o governo federal tem trabalhado no aporte de recurso financeiro a essas entidades. Hoje, nós aportamos recursos para o fortalecimento de entidades como Amor Exigente, que trabalha principalmente dando suporte aos familiares das pessoas com dependência química. Trabalhamos também em parceria, ajudando no financiamento de grupos como Pastoral da Sobriedade, Grupo Esperança Viva, que é ligado à Fazenda Esperança, Cruz Azul no Brasil, enfim, são grupos importantes que antes eram colocados de lado e hoje a gente traz para trabalhar conosco nessas novas políticas públicas. Além do nosso trabalho em conjunto com os grupos anônimos, como Narcóticos Anônimos, Alcoólicos Anônimos, Alanon, Naranon. Ou seja, a gente precisa buscar ofertar cuidado para os pacientes de acordo com suas necessidades. Tem gente que vai se beneficiar de um acompanhamento no grupo de mútua ajuda, tem gente que vai se beneficiar do acompanhamento no CAPS, outras pessoas no Instituto Maria Modesto, outras pessoas nas comunidades terapêuticas. Ou seja, a gente precisa ofertar a maior quantidade de serviços possíveis para essas pessoas. E é isso que a gente tem buscado fazer. Por exemplo, com os grupos de mútua ajuda, a gente tem comprado literatura dos grupos de mútua ajuda, pegado essa literatura e espalhado o Brasil afora, buscando disseminar a importância dos grupos de mútua ajuda. Outra coisa que a gente tem feito, a gente criou num trabalho de cooperação com Narcóticos Anônimos, obviamente respeitando todas as tradições de Narcóticos Anônimos, esse importante grupo anônimo. Nós criamos a linha telefônica, a linha de ajuda 132. Por meio dessa linha, as pessoas conseguem ligar de maneira gratuita para Narcóticos Anônimos para receberem informações, para saberem como acessar Narcóticos Anônimos, onde tem salas que elas podem participar. Enfim, a nossa ideia é buscar pulverizar, interiorizar, capilarizar o acesso das pessoas
ao cuidado na área de dependência química. Nós também temos buscado trabalhar com as comunidades terapêuticas, com as terapêuticas têm sido extremamente importantes para nós nesse trabalho de recuperação de pessoas com dependência química. Só para que os amigos possam entender aqui, até o ano de 2018, vereadora, nós, lá no governo federal, financiávamos cerca de 2.900 vagas em clínicas terapêuticas em todo o Brasil. Em 2019, nós ampliamos para quase 11 mil vagas. Hoje, financiamos cerca de 500 clínicas terapêuticas. Esse mês agora, de dezembro, nós fizemos uma outra ampliação. Chegamos ao financiamento de cerca de 700 clínicas terapêuticas. Agora, semana passada, nós ampliamos mais de 200 clínicas terapêuticas financiadas pelo Poder Público Federal, aumentando em mais 6.300 vagas. Saindo, então, de 2.900 vagas para mais de 17.300 vagas. Isso para favorecer com que as pessoas cheguem às comunidades terapêuticas. E aqui também vale a pena a gente aproveitar o momento, a ocasião, para contarmos uma outra história, diferente do que muitos têm tentado contar. Em que pese esse aumento de financiamento para as comunidades terapêuticas, só para a gente ter uma ideia, o que o Poder Público Federal aporta para outros serviços que não comunidades terapêuticas na rede de atenção psicossocial, só o Ministério da Saúde aporta mais de 1 bilhão e 700 milhões de reais. Para as comunidades terapêuticas, até agora, a gente aportava cerca de 150 milhões de reais, ou seja, menos de 10 vezes o que colocávamos em outros serviços da rede, e agora com esse aumento, a gente está colocando um pouco mais de recurso, mas estamos ampliando também outros serviços da RAPS. E vale muito a pena a gente colocar aqui que 1 bilhão e 700 milhões de reais, recursos aportados diretamente pelo Poder Público Federal. Mas se a gente lembrar que a rede de atenção psicossocial, como CAPS, unidade de acolhimento, residência terapêutica, são serviços que são custeados necessariamente no que a gente chama de financiamento tripartite, né? Federação, né? Poder Público Federal, municípios, estados, a gente vê que o recurso aportado por outros serviços da rede é muito, muito grande, né? Claro que a gente precisa ampliar, a gente tem feito isso, mas tudo isso para a gente entender que essa retórica também, que agora o dinheiro só vai para a comunidade terapêutica, não tem nenhum lastro, nenhum apoio na realidade. E só para falar alguns dados aqui de Minas Gerais, aproveitar a ocasião, no estado de Minas Gerais nós financiamos 85 comunidades terapêuticas, são mais de 1.800 vagas, num aporte de recursos de 25 milhões de reais ano por parte da União. Agora nós começamos a fazer essa ampliação de financiamento, como eu já disse, e até o final do ano que vem, se Deus quiser, nós vamos chegar a 25 mil vagas financiadas em comunidades terapêuticas em todo o país. E nós começamos já a fazer essa ampliação agora, como eu disse, em dezembro, inclusive com comunidades terapêuticas aqui de Minas Gerais. Nós, aqui em Minas Gerais, então, vamos contratar mais 38 entidades, são mais 1.104 vagas, num aporte adicional de 12 milhões e 300 mil reais. Tudo isso para mostrar que a gente tem uma preocupação importante com o financiamento dessas entidades aqui no estado. E aqui em Uberaba, hoje nós temos convênio com 3 entidades, que é a Centro-Erd e a Nova Jerusalém, fazendo um total de 90 vagas, num aporte de recursos de cerca de 1 milhão e 300 mil reais ano. E nós, até o ano que vem, vamos ampliar esse financiamento. Nós estamos já para contratar mais 2 entidades, que é Juntos Podemos e Templo de Israel, com um aumento de mais 43 vagas, com aporte adicional de recursos de 600 mil reais ano. Então, o nosso objetivo é avançarmos as políticas públicas para que a gente possa buscar resultados diferentes do que nós tínhamos e, novamente, agindo para que nós tenhamos mais potência de toda a rede de atenção psicossocial e de todo o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, que é o SISNAD. Nós também temos trabalhado para o fortalecimento de serviços de base comunitária, nós temos ampliado os CAPs, eu já falei isso anteriormente, e a gente começou também a aportar recursos para outros serviços da rede. Eu queria aproveitar aqui e parabenizar o município de Uberaba. O município conta com financiamento do Poder Público Federal para a contratação de equipes multiprofissionais para atendimento ambulatorial
aqui no município. Eu aproveito para parabenizar a Prefeitura e a gestão por essa iniciativa. E nós nos colocamos à disposição. Hoje estive lá no Instituto Maria Modesta, estive com a gestora da saúde mental do município. Nós nos colocamos à disposição de financiarmos ainda mais serviços ambulatoriais, porque é muito importante que a gente possa ter uma rede de base comunitária fortalecida. A gente precisa ter atenção básica fortalecida, a gente precisa ter CAPs, a gente precisa ter serviços ambulatoriais, enfim, a gente precisa ter todos os serviços para dar sustentação, assistência apropriada e adequada às pessoas com transtornos mentais, dependência química, e assim a gente tem buscado caminhar. Uma outra questão importante, né, só para aproveitar esse momento, nós estamos trabalhando também em Brasília para a regulamentação das clínicas especializadas para o tratamento de dependência química. Essa é uma questão que eu queria aproveitar esse momento, né? Nós tivemos uma ação recente e que nós julgamos bastante relevante com o Conselho Federal de Medicina, vereadora, porque existe num polo muito bem regulamentado os hospitais, Hospital Geral, Hospital Psiquiátrico Especializado, e no outro polo muito bem regulamentado, funcionando de maneira apropriada, a gente tem avançado na regulamentação desse serviço, no outro polo as comunidades terapêuticas. Entretanto, existe aí uma zona que muitas vezes é meio cinzenta, que é das clínicas especializadas no tratamento de dependentes químicos, né? E muitas vezes a gente tem tido problemas com esse serviço e nós começamos agora a fazer um processo de regulamentação dessas entidades. Então, nós, na semana passada, publicamos, junto com o Conselho Federal de Medicina, um parecer de número 8 de 2021. Na verdade, foi uma provocação que nós fizemos do governo federal, o Conselho Federal de Medicina, que deu origem a esse parecer, que começou agora, então, o processo de regulamentação das clínicas especializadas, que são importantes. Como eu disse, todos esses serviços são importantes, desde que, obviamente, ofertem um trabalho de qualidade. Então, nós temos buscado ampliar o serviço, favorecer o acesso da população a esse tipo de cuidado, mas, obviamente, trabalhar sempre buscando ofertar cuidado. E a regulamentação é um caminho importante que a gente tem buscado seguir, e agora a gente começou a fazer esse processo de regulamentação das clínicas. O primeiro passo, então, foi agora essa normativa do CFM, Conselho Federal de Medicina. Sexta-feira eu vou ter uma reunião com a Anvisa, lá em Brasília. A gente vai também publicar uma RDC da Anvisa. A ideia é que a gente tenha outras normativas do Ministério da Saúde, do Conselho Nacional de Polícia sobre Drogas, para que a gente possa ter um arcabouço normativo para dar sustentação ao trabalho de qualidade dessas entidades. Isso salvaguarda o trabalho das entidades e isso salvaguarda também os direitos das pessoas que são tratadas nessas entidades. Nós também temos trabalhado na área de reinserção social por meio de um trabalho que estamos realizando com 2 programas, o programa Progredir, o programa Brasil Mais Empreendedor, que tem buscado realizar a capacitação por meio do trabalho com os acolhidos nas comunidades terapêuticas, porque acolher as pessoas nas comunidades terapêuticas é importante, tratar as pessoas nos CAPs é importante, tratar no hospital especializado é importante, mas quando a gente trata de pessoas com transtornos mentais, especialmente com dependência química, a gente precisa ter um norte muito grande na sua reinserção social. E nós temos apostado na reinserção por meio do trabalho. É muito importante que a pessoa com dependência química possa voltar à sua família, voltar à sociedade com dignidade, trabalhando, podendo se sustentar as suas famílias. E por fim, né, novamente, voltando a que a gente vinha conversando, a ação em várias frentes, a gente tem trabalhado ações na área de prevenção às drogas. Nós criamos em Brasília, lá no governo federal, vereadora, o que nós chamamos de Sistema Nacional de Prevenção às Drogas. Essa é uma inovação que nós buscamos fazer com o objetivo de organizarmos ações novamente em várias frentes também, na área de prevenção, ações articuladas para que a gente possa buscar resultados mais favoráveis. Nessa ação a gente conta com a parceria do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crimes, a UNODC, com o Programa para o Desenvolvimento da ONU, que é o PNUD, e também a parceria com a Universidade Federal de São Paulo, Unifesp.
Nós temos feito várias ações, eu vou citar algumas delas rapidamente aqui, e a gente tem buscado mais parceiros para incrementar e dar mais capilaridade para as ações. Nós temos realizado desde ações de conscientização, né, por meio de campanhas. A gente tem lançado algumas campanhas de prevenção com material na mídia, nas redes sociais. A gente tem feito vários materiais de conscientização. Nós temos trabalhado em parceria com o PROERD, então, novamente, fico muito contente de ter o senhor aqui na mesa conosco. A Polícia Militar tem sido muito importante nesse trabalho de prevenção às drogas nas escolas. O PROERD faz um trabalho de grande relevância há muito tempo no Brasil, mas esse trabalho, infelizmente, em alguns momentos não foi apreciado da maneira que deveria ser. E no governo federal, desde o início dessa gestão, a gente tem buscado esse trabalho conjunto. Em 2019, a nossa secretaria firmou um acordo de cooperação técnica com o Conselho Nacional dos Comandantes Gerais das Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares do Brasil. Nós, inclusive, temos buscado colaborar, inclusive, financeiramente com o PROERD, fazendo material, mandando material para os PROERDs estaduais. E agora, na semana passada, eu estive em Brasília numa reunião do Conselho Nacional dos Comandantes Gerais das Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares do Brasil, e lá nós firmamos um novo acordo de cooperação técnica para que a gente possa ter um trabalho de maior parceria com o PROERD, a gente possa intensificar cada vez mais um trabalho com os senhores. Aqui, novamente, eu saúdo o senhor e o PROERD de todo o país. Então, o PROERD é um programa importante, é o programa de prevenção às drogas hoje mais capilarizado do Brasil. O PROERD está em todos os estados, e a nossa ideia é que a gente possa fortalecer o PROERD onde ele já está e dar mais potência, dar mais capilaridade para o PROERD, levando esse programa para outros lugares. Temos trabalhado também com crianças no contraturno escolar. A gente tem um programa chamado Profes, programa Forças no Esporte, vereadora, e esse programa é muito importante. Nós trabalhamos com crianças em situação de vulnerabilidade social, e para que as crianças possam fazer o seu contraturno escolar em unidades das Forças Armadas, Marinha, Exército, Aeronáutica, para que as crianças fiquem protegidas do acesso às drogas, para que as crianças fiquem protegidas da cooptação por parte do crime organizado. Lá nas unidades das Forças Armadas, elas realizam atividades esportivas e elas desenvolvem habilidades que vão ser importantes para toda a sua vida. Temos um outro projeto que é importante, nós acabamos de começar agora, um projeto chamado Projeto Cuidar. Nós começamos em Dourados, Mato Grosso do Sul. Nós estamos trabalhando com populações tradicionais. Começamos a trabalhar com populações indígenas e vamos trabalhar também com populações quilombola, extrativista, ribeirinha, com a ideia de nós levarmos as ações para povos que têm necessidades peculiares, necessidades que precisam ser levadas em consideração na hora da oferta desse tipo de cuidado. Temos trabalhado também num programa que nós iniciamos em 2019, chamando Recriar Vidas. Esse programa tem buscado interiorizar as ações de prevenção às drogas, levando, como nós costumamos dizer, ações de prevenção, vereadora, para os rincões do Brasil. Esse Brasil é muito grande, 5.570 municípios. Esse é um grande desafio que a gente tem, por isso que a gente tem buscado cada vez mais aproximação com esses atores todos, a política de drogas, e a gente tem buscado, por meio de alguns projetos como esse, Recriar Vidas, de levar para os municípios mais distantes essas ações. Eu voltei na semana que passou do Tocantins. Lá no Tocantins a gente está com essa ação de prevenção em 46 municípios. Lá eu estive em municípios como Pium, Sítio Novo, Palmeiras, Tocantins, Aguiarnópolis, Vanderlândia, ou seja, municípios pequenos, e que o governo federal tem buscado levar suas ações, fazendo o que nós temos buscado fazer no Brasil com as nossas políticas públicas, que é a ideia de menos Brasília e mais Brasil. Nós temos trabalhado também em outras ações, por exemplo, buscando parcerias e buscando incentivar projetos que já existem, Eu disse aqui que estive ontem no Uberaba Tênis Clube, tive a oportunidade de conhecer um projeto importante e que eu acho que a sociedade uberabense precisa se voltar e se unir para apoiar projetos como esse, realizado lá pelo Renato e por todo o grupo. Ontem eu estive lá à noite e vi um projeto bem bacana que recebe crianças de escolas estaduais, escolas públicas, municipais,
aqui de Uberaba. Essas crianças fazem escolinha de futebol lá no Uberaba Tênis Clube, um projeto social bem bacana na área de prevenção às drogas. E esses projetos são importantes porque eles melhoram outros desfechos. Eles não melhoram só o acesso das pessoas às drogas, né, fazendo com que as pessoas não tenham essa facilidade no acesso às drogas, não. Melhoram outros tantos desfechos. Então, projetos como esse, nós temos buscado encontrar e buscar incentivar o Brasil afora. É importante que a sociedade local, né, se una para incentivar e para dar apoio a iniciativas importantes como essa e como outras, né, que com certeza existem aqui no município. Nós lançamos um projeto, eu gostaria de falar um pouquinho sobre ele, viu, vereadora? Porque muitas vezes a gente pensa em projeto de prevenção, que a gente precisa gastar muito dinheiro, né, com as ações. A gente pensa em política pública, sempre pensa, não, isso daqui vai custar algumas centenas de milhares de reais, que ela vai custar alguns milhões de reais. Muitas vezes é isso mesmo, a gente precisa de recurso para fazer políticas públicas. Mas esse projeto aqui é um projeto Refeição em Família, que nós lançamos lá na nossa secretaria, né, no Ministério da Cidadania, nós lançamos em parceria com o Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos. É um projeto que busca incentivar com que as famílias possam fazer refeições, né, junto com os seus membros, em especial junto com seus filhos, seus sobrinhos, seus netos. Tem vários trabalhos científicos, viu, vereadora, mostrando que uma atitude que, no primeiro momento, pode parecer mais singela, que é colocar os membros das famílias juntos. Isso é um importante fator de proteção contra o uso de drogas, contra aparecimento de transtornos mentais como depressão, ansiedade, é um fator de proteção contra o suicídio, gravidez na adolescência, enfim, a gente precisa investir. E esse projeto é um projeto simples. Basicamente, a gente fazer com que as pessoas possam entender de que fortalecer os laços familiares é muito importante nas ações de prevenção às drogas. Temos também outras ações, como, por exemplo, a prevenção de acidentes automobilísticos, né, buscando orientar as pessoas que não façam uso de álcool, de outras drogas. A gente tem uma parceria importante com o Senatran, Secretaria Nacional do Trânsito, o antigo Denatran, e lá do Ministério da Infraestrutura. A gente tem trabalhado em várias ações para diminuir acidentes automobilísticos. Temos trabalhado também com a Associação Brasileira de Psiquiatria, por exemplo, para a redução das taxas de suicídio. Aproveitar esse momento também, né, para falar sobre essa questão aqui no município. A gente precisa reduzir as taxas de acidente de trânsito no Brasil. Essas taxas já vêm diminuindo com mudanças normativas que a gente tem tido nesses últimos anos, mas é importante que a gente continue avançando nesse quesito. É importante que toda a sociedade se organize em torno desse tema, bem como se organize em torno da prevenção do suicídio. E ainda na área de prevenção, é bastante interessante, né, porque hoje no governo federal, por conta do entendimento que essa gestão tem sobre o uso de drogas, de acordo com resultados muito ruins que países que legalizaram as drogas têm tido, por conta de várias situações, hoje o governo federal e essas novas normativas têm uma posição muito clara contra a legalização, descriminalização das drogas hoje ilícitas, né? E isso é uma ação de prevenção às drogas. Nós sabemos que quanto mais se facilita o acesso das pessoas a qualquer tipo de substância, maior vai ser o uso. Tanto é que no Brasil a gente tem muito mais problemas em relação ao uso do álcool do que a gente tem com maconha, do que a gente tem com crack, com cocaína. Por quê? Porque, na verdade, a gente tem um acesso ao álcool muito mais facilitado. Então, quanto mais se afrouxa, quanto mais se flexibiliza o controle sobre as drogas ilícitas, mais facilmente as pessoas vão acessar essas substâncias, maior quadro de dependência química a gente vai ter, muitos mais problemas sociais a gente vai ter. Países que legalizaram a maconha, como, por exemplo, os Estados Unidos, vários estados, como, por exemplo, o Canadá, tem tido aumento do consumo, aumento da dependência química, aumento de problemas como acidente no trânsito, aumento de transtornos mentais relacionado ao uso das substâncias. Por exemplo, Portugal, isso é um estudo muito importante, né? A gente fala bastante aqui, mas são dados que a gente pode ver na literatura científica. Quem tiver interesse, por exemplo, nessa informação que eu vou dar, é só dar um Google aí que vocês vão achar. Portugal, que é um país que legalizou a maconha
nesses últimos anos, teve um aumento de mais de 30 vezes. O número é esse mesmo, não é aumento de 30% não. É mais de 30 vezes o aumento de internações psiquiátricas devido a quadros psicóticos induzidos por maconha em Portugal. Tudo isso para mostrar que legalização de droga, flexibilização do controle sobre as drogas levam ao aumento do consumo, aumento de vários problemas, aumento da violência, né? A gente tem o Uruguai, aqui um vizinho nosso, só no ano de 2018 teve um aumento no primeiro semestre de mais de 66% das taxas de homicídio. E é interessante, vereadora, também para a gente começar a quebrar, né, enfim, algumas retóricas que muitas vezes são construídas em volta desse tema. O Brasil, na contramão do Uruguai, a gente tem tido políticas públicas mais duras de enfrentamento às drogas e a gente tem conseguido reduzir as nossas taxas de homicídio. Se a gente for ver, em 2019, nós tivemos a redução de 20% dos homicídios no Brasil. E esse semestre, por exemplo, nesse ano agora, de 2021, primeiro semestre, a redução de cerca de 10% dos homicídios no Brasil. Claro que isso tem relação com várias questões, a gente tem reduzido as taxas de homicídio então, desde 2019, mas a gente não pode desconsiderar que ações mais duras, mais contundentes no enfrentamento às drogas têm contribuído bastante para esse cenário. Tudo isso para mostrar que ações mais duras contra o narcotráfico, contra o crime organizado ligado ao narcotráfico, não causam uma mortandade, como algumas entidades aí costumam propalar o tempo inteiro, né? Na verdade, pelo contrário, a gente tem no Brasil reduzido as taxas de assassinato, reduzindo as taxas de homicídio. Inclusive aqui em Minas Gerais, né? Está aqui o capitão Fábio, não é isso? Eu estive em Brasília recentemente com o tenente-coronel Lázaro, né? Que trabalha lá em Brasília, representando a corporação lá na capital federal, e ele estava me mostrando, por exemplo, os indicadores de redução de criminalidade aqui no estado de Minas Gerais, e isso é muito importante. A gente precisa avançar com essas políticas públicas e nós não podemos nos deixar enganar por essas questões retóricas, essas questões falaciosas, que o tempo inteiro traz para a gente quase que uma necessidade da gente legalizar a droga. É como se a gente ficasse, né, como se a gente estivesse no Brasil ficando meio demodê, né, porque, o Canadá legalizou a maconha, caramba, a gente precisa ser cool também aqui legalizar. Só que a imensa maioria dos países do mundo não legalizaram essas drogas. E não tem nem previsão para isso, né? Só para a gente ter uma ideia, o ano passado, na verdade, final do ano passado, dezembro de 2020, nós estivemos numa reunião na ONU e lá nos posicionamos de maneira muito clara contra propostas de flexibilização sobre o controle da maconha. E a maioria dos países esteve conosco. Tudo isso para que a gente possa entender que essas estratégias de redução de controle de drogas, isso é uma coisa que tem acontecido esporadicamente em poucos países, né? Só que, na verdade, chega para a gente uma informação que parece que o mundo inteiro está liberando a maconha e que, caramba, pode ser bacana também, né? A gente ser moderninho e liberar a maconha aqui no Brasil também, né? E os dados têm mostrado para a gente que parece que o caminho não é esse. E uma outra questão também que a gente tem buscado, viu, vereadora, é ter estratégias também mais duras no controle das drogas lícitas, como, por exemplo, o álcool, né? Recentemente eu estive em Natal com o senador Stevenson Valentim, que hoje é o relator de um projeto de lei muito importante que está no Senado Federal, que busca cercear a possibilidade de propaganda de bebida alcoólica, né? A gente também tem buscado apoiar essas iniciativas legislativas, porque é muito importante que a gente também busque ter um rigor maior no controle das drogas lícitas. A gente falou aqui bastante das drogas ilícitas, mas é muito importante que nós também tenhamos a preocupação de controlar o acesso das pessoas às drogas lícitas, porque o acesso é muito mais facilitado, existe uma redução da percepção de risco sobre o consumo dessas drogas, ou seja, álcool, caramba, em qualquer festa você tem acesso, é uma droga legalizada, e por conta disso parece que as pessoas encaram isso com menos seriedade. E isso, infelizmente, tem causado muito problema para o conjunto social, e a gente também precisa enfrentar essa situação. E nesse processo, então, de buscar essas parcerias, a gente tem feito esse trabalho em conjunto com essas variadas entidades da sociedade civil,
campanhas terapêuticas, grupos de mútua ajuda e apoio familiar, grupos anônimos, vários grupos que trabalham na advocacy de políticas sobre drogas, e temos trabalhado também com gestores públicos, né? Hoje, então, aproveito aqui, vereadora, para dizer que nós estaremos na prefeitura daqui a pouco para assinar um acordo de cooperação técnica com a gestão do município de Uberaba, o que me deixa realmente muito contente, né? Bastante animado. A gente tem buscado fazer essas parcerias formais com as gestões locais. Por quê? Porque isso nos ajuda a ter pontos claros de ação, cronograma de trabalho, isso é muito importante para o nosso trabalho em conjunto. E temos trabalhado também com a criação de uma instância na Polícia sobre Drogas, que é a Comissão Intergestores Bipartite, que reúne os gestores estaduais e o gestor federal, e nós também temos feito os acordos de cooperação técnica com os estados. Nós temos, inclusive, vereadora, um acordo de cooperação técnica firmado com o estado de Minas Gerais. Aliás, foi o primeiro acordo de cooperação técnica que a gente fez aqui com o estado, e a gente tem avançado em várias ações de enfrentamento às drogas aqui no estado de Minas. E, por último, só para finalizar, a gente tem buscado fazer com que todas essas ações que a gente tem realizado no enfrentamento às drogas tenham embasamento científico, em evidências científicas. A gente tem custeado uma série de estudos, e o principal estudo que a gente tem, que está em curso hoje, na verdade são 2 estudos, mas tratando do mesmo objeto, a gente está com 2 estudos epidemiológicos em curso. Um deles é uma parceria com a UNB, a Universidade de Brasília, e a Polícia Federal. Esse é uma pesquisa que a gente está estudando metabólito das drogas nos esgotos, né, para a gente ver como é que está sendo o uso de drogas em determinadas regiões do país. E a gente está fazendo também uma pesquisa epidemiológica, a última no Brasil, o ano que vem faz 10 anos, ou seja, são dados bastante ultrapassados. A gente está fazendo uma pesquisa epidemiológica que teve problemas agora por conta da pandemia, né, do Covid-19, mas a gente colocou a equipe na rua outra vez da pesquisa, uma pesquisa em parceria com a Unifesp, Universidade Federal de São Paulo, e se Deus quiser, até o final do ano que vem, a gente vai ter dados mais frescos e que vão mostrar mais a realidade nacional, para que a gente possa eventualmente corrigir rumos, para que a gente possa acertar eventualmente algumas ações, para que a gente possa efetivamente ofertar tratamento, que a gente possa ofertar ações de prevenção, ações de repressão baseadas em evidência científica. Então é assim que a gente tem buscado conduzir essas políticas públicas, é assim que a gente tem buscado fazer as ações no governo federal. Então, mais uma vez, muito obrigado, vereador, muito obrigado a todos os amigos de Uberaba, e aqui no governo federal estamos sempre à disposição. Um grande abraço a todos.